Romanos capítulo 6, a partir do versículo 18. Deslibertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, diz Paulo, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 6 diz assim, do capítulo 7, mas agora estamos livres da lei, pois morremos, olha que interessante, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos ou presos, para que sirvamos agora em novidade de espírito, e não na velhice da lei. O versículo 9 do capítulo 7 diz assim, eu, em algum tempo, eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, ele viveu o pecado e eu morri. Eu estou morto. Então, no livro de Hebreus 9, 27, fala que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso o juízo. Sendo que a Bíblia, ela diz que nós já morremos. Nós não vamos morrer, nós já morremos, porque o salário do pecado é a morte. Aos olhos de Deus, Deus vê o mundo morto em delitos e pecados, sem participação dele. Por isso que a missão de Jesus foi salvar a humanidade. Por exemplo, o carcereiro falou para Paulo, o que eu tenho que fazer, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Crer no Senhor Jesus, será salvo. Tudo. Crer em Jesus significa. Qual é a profundidade disso? Que eu entender o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Que Deus amou o mundo, que deu o Filho dele, Jesus, para que todo que nele crê não morra mais, mas tenha vida eterna. Jesus fala para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Ele está querendo dizer assim, você tem que nascer porque você está morto. Né? E a Bíblia fala que as coisas que nós fazíamos antes é porque o fim delas era a morte. E por causa da nossa iniquidade, da nossa falha, dos nossos erros, dos nossos pecados, nós morremos. Então, é impossível, é tanto que aqui no livro de Romanos 8, no versículo 3 de Romanos 8 diz assim, porquanto que era impossível, Romanos 8, 3, é impossível a lei, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É outra vida. Nós estávamos retidos pela lei, pelo pecado, e era a morte, e tudo que fazia. E é impossível você mudar esse quadro, essa situação, essa dificuldade, porque o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas sem Deus estão mortas. E para que ela tenha hoje uma vida com Deus, ela precisa aceitar o plano de Deus. Porque a justiça da lei,
Há a justiça. Qual é a justiça? Que Deus amou o mundo, que deu o Filho dele, para que o que nele crê não morra. O carcereiro diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você tem que crer em Jesus. Talvez no coração dele ele dissesse: eu creio. Mas crer como? Como você crê? Eu tenho que crer que Deus me amou, que deu o Filho dele para morrer na cruz por mim, e que por aquilo que ele sofreu, hoje eu fui curado. O versículo 25 do capítulo 7 diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não é que eu estou na carne, agora vou viver no pecado, não vou viver pecando. Não, porque a Bíblia, Romanos 8:8, diz que estão na carne, não pode agradar a Deus. Se eu vivo em espírito, eu vou andar em espírito. Se eu ando em espírito, eu vou viver em espírito. Porque agora, se alguém está em Cristo, ele é uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo é novo. Tem uma outra passagem no livro de Efésios, uma das passagens mais significativas aqui do Novo Testamento é essa que nós vamos ler aqui agora. No capítulo 2, no versículo 5, Efésios capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. A palavra vivificar significa ele nos tornou a dar novamente vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E olha esse versículo interessante. E ele nos ressuscitou, juntamente com ele, e já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 6. Ele nos ressuscitou, ou seja, agora eu tenho vida eterna. Ele nos ressuscitou, juntamente com ele, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Aí o versículo 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 1, fala: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, agora, Paulo diz: fica firme nesta liberdade. Você está retido pela lei, era escravo do pecado, e o pecado tomando ocasião, você morreu. Agora vem Jesus e ele te vivificou, ele tornou-te da vida, porque pela graça você é salvo, e diz aqui: fica firme agora nesta liberdade. Ele te libertou dos laços da morte, ele te libertou do laço do passarinheiro, ele te libertou das garras do inimigo, ele te libertou dos laços da morte. Agora você tem vida. Estai firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não torne a meter-vos debaixo de novo de jugo de escravidão. Foi para a liberdade, que olha que lindo que ele nos libertou. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O versículo 11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Aí o versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição, porque a lei mata. A lei diz: não cobiçarás, a gente cobiça. A lei diz: não mentirás, a gente mente. A lei diz: manda honrar pai e mãe, a gente desonra. A lei manda amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não ama. A lei manda não julgar, a gente julga. A lei manda não mentir, a gente mente, entendeu? A lei manda não roubar, a gente rouba. Então a lei nos condena, não tem como. Mas Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. O versículo 7 do capítulo 7 de Romanos diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado?
Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A Bíblia diz que a alma que pecar morre, então a lei condena. A lei, quando a gente fala que maldito o transgressor, ele é amaldiçoado. Então, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Por isso que o fim da lei é Cristo. Aí diz assim, eu não conheci o pecado senão pela lei. O versículo 8, mas o pecado, tomando pela ocasião, pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Se eu não tivesse lei, eu não saberia que tinha pecado, né? Se você não tem consciência, Deus perdoa o período da ignorância. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Entendeu? Voltamos lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Diz assim: é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí volta no versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, Gálatas 3:10, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque a lei, ela mostra o pecado, e o pecado, quando você transgride, você morre. Cristo nos resgatou, versículo 13, da maldição da lei. Porque qual é a maldição? A maldição foi lá em Gênesis. Deus falou para Adão, o dia que você comer do fruto da árvore, você vai morrer. E quando ele come, Deus fala para ele, por tua causa, maldita é a terra. Ele amaldiçoou a descendência toda, que chegou até nossos dias. Então, nós trazemos sobre nossa vida uma maldição. Por isso que é impossível, Romanos 8 fala, é impossível que pela lei você seja curado. Não é impossível. Não tem como você mudar algo que Deus estabeleceu. O viciado sem Deus não tem cura. O pecador sem Deus não tem cura. Ele está morto. Nós lemos aqui em Romanos, o pecado tomou ocasião e eu morri. Como é que é o homem sem Deus? Como é que ele vive? Morto, ele está morto em delitos e pecados. E aí diz assim, que Cristo veio nos resgatar. Por isso que ele veio, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo. Jesus veio no mundo para nos libertar da maldição da lei. Por isso que ele diz, arrependei-vos, porque é chegado agora a vós o reino dos céus. Ele trouxe o mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim, eu falei que o versículo mais significativo é o que está em Efésios. Ele nos ressuscitou e nos colocou assentado nas regiões celestiais. O crente, ele pode dizer categoricamente, eu não sou do mundo. Eu não vivo no mundo. Entende? Porque nós estamos caminhando aqui no mundo, nós estamos respirando, nós estamos comendo, mas nós somos peregrinos estrangeiros. Isso aqui não é o nosso mundo. Nós temos vida eterna. Aquela vida que eu vivia sem Deus é porque eu estava morto. E eu fazia coisas que o mundo faz, porque eu estava morto. Você acabou de dizer que eu assisti um programa ontem, que só tem mortos, porque eles estão mortos. É natural, isso não é absurdo. Absurdo é se eles tivessem tudo maravilhosamente bem. Aí tem alguma coisa errada, né? Entendeu? Entendeu? As coisas não dão certo porque o mundo jaz no maligno. Vai entrar um governo novo agora. Todo mundo tem uma esperança desse novo governo. Mas é um homem comum como os outros. Nós temos que orar para que seja um governo bom. Mas é uma pessoa que precisa de Deus. O mundo sem Deus precisa de Deus. Aí diz aqui, Cristo, que é muito lindo esse texto, Cristo nos resgatou, Ele nos tirou, Ele nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos libertou, da maldição da lei, fazendo-se Ele
maldito por nós. Quando ele foi crucificado, ele está levando na cruz o seu pecado. Morreu por nós. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos viver. E tem que viver. O ladrão, ele veio matar, roubar, destruir. Eu vim para você ter vida e vida abundante. No livro de Efésios, de novo, diz assim, no versículo 7, olha que legal, no versículo 7 do capítulo 2. Quando a gente fala que a gente vive não na velhice da letra, mas em novidade de vida, Efésios 2. É um livro depois de Gálatas. Depois de Gálatas. Isso. Gálatas, Efésios 2, 7. Então, quando a Bíblia fala que ele nos resgatou, ele nos tirou e me colocou no seu mundo, e nós vivemos em novidade de vida, eis que eu te dou vida e vida abundante. Olha o que diz o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes de riqueza da sua graça. Ou seja, séculos significa, a partir de agora, eu só vou ver coisa boa. Até a eternidade, dos séculos. As abundantes riquezas da sua graça. Deus tem o melhor para a nossa vida. Agora eu tenho que ter visão espiritual. Eu sempre tenho que pensar, eu sou um homem de Deus. E aqui é bem claro, Cristo, Gálatas 3,3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ser de maldição por nós. Aí nós vamos aqui em Gálatas 5, que eu já li e vou ler de novo. Versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torne novamente a meter-vos debaixo de jugo de escravidão ou de servidão. Fica firme. Se você ficar firme, você vai experimentar as abundantes riquezas da sua graça pelos séculos dos séculos. A partir de agora. Porque nós não vivemos na velhice da letra, nós vivemos para que vivamos em novidade de vida. Quando Jesus fala, eu te dou vida e vida abundante. Eu sempre tenho que pensar que Deus tem para a minha vida o melhor. Quando eu estava conversando com o pastor Luizão, ele estava falando para ele sobre José. Ontem passou o filme na televisão, na Record, sobre José. Eu já tinha assistido, assisti de novo, e é bíblico. A gente vê a história de José, a vida de José é um sucesso, não é? Mas, e a história dele, até chegar a ser governador? É só desgraça. Mas, quando os irmãos vão pedir perdão para ele, ele diz, não faça tal. Foi Deus que quis assim. Isso é visão. O cara lá no passado, 13 anos atrás, teve um sonho. Foi revelado que ele simplesmente sonhou. E as coisas aconteceram. Tudo na vida dele foi dando errado, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Talvez você está passando um momento difícil agora, mas não abre mão da sua fé, porque Deus vai mostrar para você as abundantes riquezas da sua graça. E o que era difícil hoje, amanhã é motivo de testemunho e de glória. Não precisa muito não, vê de onde Deus te tirou, como é que você estava quando você chegou aqui, como é que você está hoje. Já mudou, não mudou? Mudou. Pelo menos está com cara de crente. Está com jeito de jeito. Pelo menos isso, mas já mudou. Já não é mais aquele farrapo humano. Já não é mais aquela bagaceira, como diz. Hoje é uma nova criatura. Agora, fica firme. Fica firme. Todo mundo pode cair, mas você tem que pensar, eu não posso. Todo mundo, porque nós vivemos em novidade de vida, desfrutando das abundantes riquezas da sua graça. Né? Fica firme. Está firme nessa liberdade. Louvado seja Deus. Aí diz aqui no versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. 3 de Gálatas, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, mais de uma. E as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso é promessa, cara. Louvado seja Deus. A Bíblia é fantástica. Ela faz assim, ó. Ela funila tudo em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Se você crê, você será salvo. Com a boca, você confessa, e no coração você crê. Pronto. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Fecha os olhos. Vamos orar.